Oi, gente, tudo bem? Nós somos a equipe técnica da Mirra Mason e hoje a gente vai trazer uma aula muito interessante para vocês. A gente vai trazer uma aula muito informativa com relação a tratamentos complementares. Essa aula ela frisa criar cartilhas e criar uma visão clara para que vocês entendam qual tratamento para qual tipo de cabelo. Para a gente entender sobre quais tratamentos indicar, sobre ter ali uma receita prática ali no lavatório na hora de fazer uma indicação, na hora de você ensinar o seu próprio salão a fazer uma recomendação de home care, é muito importante que vocês tenham essas informações. Abaixa o seu microfone só um pouquinho, porque a minha voz está voltando e ela me confunde um pouco. A aula de hoje, então, tratamento direcionado. Estou aqui eu, Gil Minogue, Oséias e Patrick, e a gente vai começar agora. Patrick vai passando as páginas e a gente vai fazendo as considerações. Vocês vão gostar muito da aula de hoje, fiquem atentos aí. No final, a gente vê algumas perguntas e respostas para contribuir. Oi, gente, boa noite, tudo bem com vocês? A aula de hoje a gente trouxe um pouquinho sobre uma coisa que pega muito a gente no dia a dia do salão, que é descobrir texturas de cabelo para fazer indicação de tratamentos específicos. A gente já trouxe todos os tipos de tratamento específico contra danos, contra agressões externas, contra agressões com ferramentas e tudo mais, mas quando você pega um cabelo com uma textura natural, para você descobrir que tipo de cabelo é esse, onde ele se encaixa e qual produto direcionar, principalmente a questão de home care, vamos dar uma desmistificada nisso e mostrar como cada tipo de cabelo tem uma textura diferente e como identificar isso. É sempre um grande desafio e, independente do nosso tempo de profissão, identificar o tratamento certo para cada tipo de cabelo. Nossas linhas são muito complementares e, como a marca profissional trabalha em linhas específicas para problemáticas e tipos de cabelo. Entender as familiaridades já ajuda na hora de direcionar um tratamento ou mesmo indicar um home care. É aquilo que eu havia falado. É saber identificar que cabelo você tem ali para saber fazer uma indicação, seja um tratamento no lavatório ou um home care. Costumamos dizer que você nunca vai direcionar ou fazer uma venda assertiva sem argumentos. O mercado trava uma batalha marqueteira que influencia nossos clientes, mas nenhum marketing é mais assertivo do que as indicações diretas de um profissional que passa verdade na fala e é honesto na indicação. Ou seja, você saber sobre com o que você está trabalhando para fazer um direcionamento, você vai passar mais autoridade do que o cliente simplesmente ir lá pesquisar na internet ou ouvir uma amiga e tudo mais. Então, a gente está querendo trazer isso, o poder de fala e a conscientização de fazer uma boa indicação e uma indicação assertiva. Deixa eu fazer um adendo. Vamos ver se é o nosso som que está com problema. O pessoal está reclamando. Não, Você um teste Gil, rapidinho? o som tá bom. O que acontece é que algumas pessoas deixam o WhatsApp ou alguma coisa ligada e cada vez que entra uma mensagem, o Zoom tem esse problema de abaixar o volume do som do seu aparelho. Então, tenta eliminar, né, colocar em mudo tudo do seu aparelho, e aí você não vai ter esse problema. Se tiver esse problema, clica na tela, vai lá em cima, clica no botãozinho de mudo, coloca de novo, aliás, do alto-falante, né? Coloca, aperta e desaperta e ele melhora. Ok, então vamos continuar. Antes de falar dessa aba, eu quero trazer uma linha de raciocínio que ela é muito importante para nós enquanto técnicos e para vocês enquanto cabeleireiros. Quando a gente vai argumentar, quando a gente vai fazer uma venda, quando a gente vai trabalhar ali com uma cliente na cadeira, a gente tem que passar a verdade na nossa fala, a gente tem que ser assertivo. E quando a gente não entende sobre o direcionamento de produto para cada tipo de cabelo, para cada tipo de fio, você fica preso, porque você às vezes quer fazer uma venda, você quer fazer um direcionamento, mas você não tem uma resposta rápida e clara sobre aquelas linhas que você está trabalhando. Então, quando eu trago, por exemplo, um exemplo aqui, eu tenho a linha Elements e tenho a linha Bio Restore.
Quando a gente está ali, como nós somos os técnicos, como nós somos os vendedores, o que que vem à sua cabeça quando você pensa em Elements? O que que vem à sua cabeça quando você pensa em BR Store? É importante você saber as classificações das linhas e saber as multinecessidades que essas linhas têm para você ser assertivo na venda. Conhecimento é venda assertiva, porque quando você sabe, quando você entende, quando você está entendendo a proposta que a marca traz para você, vai facilitar que você faça uma venda honesta. O que é venda honesta? É aquela venda que resulta na necessidade da cliente, onde você vai ver um dano, você vai ver um cabelo poroso, você vai entender o que é um cabelo fino, o que é um cabelo liso, um A, um B, um C, consequentemente. Então, a gente está trazendo para vocês essas tabelas, está trazendo essas dinâmicas, está trazendo essas informações para que vocês contenham essas informações e melhorarem o argumento de vocês na hora de trabalhar uma cliente, na hora de trabalhar, e no caso dos vendedores, distribuidores, trabalhar um salão também. Na hora de você levar o seu produto, na hora de você levar o entendimento, você levar a necessidade antes do produto. Então, pode seguir, Patrick. Como o Gil havia falado, a gente trouxe só uma introdução bem direta sobre os produtos, sobre as nossas linhas, a Elements e a BioRestore. A Elements é a linha que a Mirra iniciou com todo o projeto de criação, que é uma linha mais pensada na compreensão de todos os tipos de cabelo, principalmente cabelo brasileiro. O foco em um cronograma capilar. Por isso, a extensa quantidade de produtos. Você consegue pegar desde um cabelo liso, extremamente fino e oleoso, até um cabelo crespo, o último grau de textura que existe. Então, você consegue trabalhar qualquer tipo de cabelo dentro da linha da Elements. Lembrando que a Elements é uma linha mais voltada para o Cabelos natural. naturais, cabelos étnicos. Isso, trabalha toda essa proposta de cuidados específicos sem abrir mão da naturalidade. Já a nossa linha BioRestore, ela já trabalha a questão de cabelos que passaram por processos químicos ou danos externos. Tanto ele é agressão externa de ferramenta quente, de ferramenta térmica, agressão poeira, sol, excesso de determinados produtos que a gente consegue trabalhar ali, um carro-chefe forte da BioRestore é o Jojoba Andiroba, que faz uma limpeza maravilhosa. Então, a gente consegue trabalhar toda essa questão, cabelos coloridos, a Color Revive, e aí vai. Parece simples a gente trazer linhas de raciocínio, mas são linhas de raciocínios que vão separar vocês a nível de entendimento e conquistas. A partir do momento que você já entende ali que uma cliente de cabelo natural, que uma cliente com uma performance natural, que um cabelo mais sensibilizado de forma natural, sem ser uma química, você vai enquadrar ela dentro de Elements. Você já vai filtrar na hora de você fazer uma indicação. Você vai receber um cabelo ali na sua cadeira, por exemplo, eu acabei de fazer um ruivo aqui. Eu estou trabalhando ruivo, estou trabalhando um cabelo fragilizado, eu estou trabalhando um cabelo poroso, pelos danos químicos que eu estou trabalhando em cima dela. Eu já sei, embutido na minha mente, que eu estou trabalhando um cabelo de tratamento BioRestore. Então, ali na BioRestore, eu vou achar, por exemplo, um Color Revival, eu vou achar ali um antioxidante, eu vou achar um óleo específico. Então, o conhecimento, ele vai libertar vocês na hora de fazer essas indicações, na hora de fazer esses processos. A gente trouxe a prática aí para frente, vocês vão receber já já. Próxima página, Patrick. Pensando em facilitar, trouxemos uma cartilha para todos os tipos de cabelo e danos, sugerindo os mais diversos tratamentos. Essa cartilha ela vai ajudar realmente a você entender sobre as texturas e fazer as indicações de tratamento e de home care de forma mais assertiva. Então, tanto dentro do salão, quanto para cliente continuar o tratamento em casa, você vai conseguir direcionar ali. Lembrando que o home care é uma coisa muito importante e a gente tem que sempre bater nessa tecla, porque a cliente ela vem no salão para fazer um tratamento específico, mas o home care ele serve como uma continuidade daquele tratamento específico. Então, vamos dizer que é 50% que ela faz dentro do salão e 50% que ela continua fazendo em casa para você ter um resultado sensacional. Então, por isso que é sempre bom
focar em venda de home care, oferecer um tratamento específico e fazer esse direcionamento ali para você conseguir manter a cliente dentro dessa zona onde ela vai se olhar no espelho e vai falar assim, nossa, realmente meu cabelo está funcionando. É esse o nosso maior objetivo. Para a gente começar, trouxe a tabelinha com os tipos de fio. Pode parecer simples, mas tem muita gente que tem dificuldade em identificar onde cada tipo de cabelo, onde cada estrutura de fio, onde cada movimento desse se enquadra, para você fazer um direcionamento de uma linha que vai ter um resultado mais assertivo. Pode parecer difícil de entender, mas não. E a gente tem assim, inúmeros tipos de texturas, inúmeros tipos de fios, inúmeros tipos de danos que podem ser causados a esses tipos de fio. Por isso que a linha é muito extensa. A gente tem Elements, a gente tem Biorestore, a gente tem Mason, a gente tem Liban. Então, a gente consegue trabalhar todos esses tipos de cabelo, desde o 1A até o 4C. A gama de produtos é extensa. Deixa eu aproveitar para fazer um gancho sobre a sua fala, Patrick. O que acontece, gente? Quando a gente fala de uma marca profissional, quando a gente está falando de Mirra Cosméticos, quando a gente está falando de Maison, a gente está falando de linhas complementares. Por que a Mirra tem um monte de linhas dentro de Elements para tratar cabelos naturais? Porque entende-se que tem um monte de tipos de mulheres com texturas de cabelos diferentes. Por que nós temos um monte de linhas de tratamento dentro de Biorestore, cada um com indicação diferente? Porque a gente está preocupado com cada dano específico. A cliente que senta numa cadeira de um salão de beleza, ela tem que ter um suporte ali da equipe que está trabalhando com ela, do cabeleireiro, não só do cabeleireiro, tá? Do cabeleireiro, um suporte ali da pessoa que lava o cabelo. Eu sugiro para vocês que esse é um tratamento que vocês peguem esse treinamento, peguem esse treinamento depois e levem ele para as equipes de vocês. Sabe, tipo, você explica para a equipe de vocês, para auxiliar que lava o cabelo, para a pessoa que vai ali preparar a cliente, porque o que acontece? Se você entende naquele, tipo, num jogo de memória, cabelo versus produtos, fica muito fácil de fazer uma indicação. E quando você é assertivo com a cliente, quando você acerta naquele cabelo, você ganha aquela cliente de verdade, porque ela vai ter resultado. Então, o que acontece? Pensem comigo, linhas profissionais, marca profissional, vai ter um produto para cada tipo de dano. Então, não tem essa, por exemplo, não vai ter essa logística. Eu gosto muito de proteínas do leite, então eu vou vender proteínas do leite para todo mundo. Não é assim que funciona. Cada cabelo vai responder. Eu usei a linha de queratina, não gostei. Será que você indicou certo? Será que você está fazendo a análise certa? Será que se você pegar um cabelo natural e indicar uma linha com ativos e um reforço mais químico vai te dar resultado? Então, presta muita atenção na aula de hoje. Preparem os prints, porque tem muita coisa interessante aí. Pode ir, Patrick. Então, vamos lá. Vamos começar com a família do 1A, 1B e 1C, que são os cabelos lisos. O tipo de cabelo liso 1A. Vamos lá. Cabelo 1A. Esse tipo de cabelo liso, ele é mais fino e alinhado, porque ter a espessura fina tende a dar mais nós e embaraçar com facilidade. Essa característica também faz com que o óleo do couro cabeludo tenha mais facilidade de descer para o comprimento, que faz esse tipo de cabelo seja mais oleoso. Então, se você pegou um cabelo liso, fino, com a textura, você vai pegar no dedo e vai sentir a densidade do fio, ele é extremamente fino, você já vai ter que partir para uma linha de produtos um pouco mais destinado para esse tipo de cabelo. A gente vai fazer o seguinte, vamos falar todos os tipos de cabelo liso e depois a gente vai fazer todas as indicações, que aí vai ficar mais fácil de vocês compreenderem. O tipo de cabelo 1B são os cabelos médios. Eles tendem a ser um pouquinho mais grossos do que a textura do 1A, mas eles não tendem a ser tão oleosos quanto o 1A. Então, ele já está ali entre um cabelo liso, mas meio termo. A gente costuma dizer cabelo liso misto, né? Cabelo que fica liso. Ali... Isso. E o cabelo 1C são os cabelos mais pesados, mais volumosos, aqueles fios realmente mais grossos. Lembrando que essa parte de cabelos lisos são cabelos lisos naturais.
tá? A gente trouxe todos eles com texturas naturais para vocês entenderem o que é um cabelo, o que são Em texturas outras naturais de palavras, ele cabelo. não está falando de um cabelo alisado, ele não está falando de um Isso, alinhamento, está falando de um cabelo natural com necessidades naturais. exatamente. Para esses tipos de cabelo liso, a gente trouxe todos esses produtos que eles vão se encaixar perfeitamente. São eles: ginkgo biloba, nutrição vegetal, proteínas de leite, jojoba e andiroba, a linha de argan, mineral vitamins, ômega complex, luxury e leban vitamins. Ah, mas tem produtos aí no meio que tem um pouco de oleosidade, tem um pouco de óleo na composição. Lá a gente não tem aqueles cabelos que são mais grossos, automaticamente eles vão pedir um pouquinho mais de tratamento. Então pode ser que o jojoba e andiroba vai agir dentro daquele fator. Por exemplo, a gente tem muita cliente que lava o cabelo na água muito quente. Isso é um dos maiores problemas que acontece, principalmente as minhas. Elas têm esse péssimo hábito de lavar o cabelo na água muito quente. Isso faz o quê? A escama do cabelo dilatar e ele fica com aquele embaraço e tudo mais. Então, você fazer uma indicação correta de produtos, igual, por exemplo, a linha Omega Complex, é uma linha de nutrição, mas é uma linha de nutrição que vai agir na medida certa, não vai pesar tanto. Lógico que você não vai indicar ela para um cabelo que não é compatível, que é extremamente fino, mas aquele cabelo liso, que é um pouco mais grosso, ou então um cabelo que é liso, que está passando por esse problema de embaraço extremo meio pontas, você pode fazer a indicação. Ah, é um cabelo liso que não tem nenhum tipo desses problemas. Então vamos trabalhar um ginkgo, vamos trabalhar um Leban Vitamins, que vai dar uma levantada, um up nesse cabelo, vai ajudar no fortalecimento da fibra, vai ajudar até na espessura do cabelo, dar aquela engrossada nos cabelos mais finos. Exatamente. Como o Zé falou, principalmente nutrição vegetal e mineral vitamins vai ajudar muito no controle de oleosidade, principalmente para o cabelo 1A. Tá dando para entender, gente? Tá, A tá, linha de raciocínio? tá perfeito, Patrick. Só volta ali para fazer uma consideração que é Sim. importante. Como cabeleireiro, vamos lá. Nós estamos entregando para vocês as linhas usáveis, mas vocês vão considerar ali em cima do que a cliente está passando, em cima Sim. do diagnóstico que a cliente vai passar para você. Por exemplo, já estou vendo aqui nas perguntas, eu vou responder. Você tem um cabelo 1A mega oleoso. Você pode trabalhar ali um vitamina, você vai trabalhar um detox, você vai trabalhar uma linha ali com mais, como é que fala? Com agente mais adstringente. Geralmente se compara muito e leva muito em consideração a corzinha do shampoo. Quando você tem um shampoo que não é leitoso, quando você tem um shampoo que não é perolado, você está trabalhando ali um shampoo mais adstringente, um shampoo mais de limpeza. Então, você vai trabalhar conforme a análise que você fizer. A análise de cabelo, gente, e a análise da cliente, ela não é só sobre o fio. A análise de uma cliente considera-se o couro cabeludo, considera-se a cidade, considera-se ali os hábitos que aquela cliente tem, considera-se os fluxos de oleosidade que aquela pessoa tem. Então, você vai considerar o fio, mas também você vai considerar o que aquela cliente te contar ali na anamnese para você fazer a indicação certa. Partindo para os tipos de cacho, que são os dois. Tipos de cacho 2, eles são os famosos ondulados, que significa eles têm mais curvas do que os fios lisos e eles têm um formato de S. Vamos lá. O formato 2A é esse cabelo de cacho mais aberto aí, mais ondulado mesmo. Ele possui algumas ondas, mais do meio para o final do cabelo. Geralmente uma cliente que tem uma raiz mais lisa costuma, na grande maioria, ser um pouco oleosa e meio pontas do cabelo dá esse formato de onda. Elas ficam assim, ai meu Deus, como que eu vou definir meu cabelo? Ele não tem uma certa definição. Geralmente são os cabelos 2A. Os 2B, eles já têm uma curvatura um pouco mais fechada. Pede um pouco mais de nutrição. Já o 2C, ele já entra ali dentro do cabelo cacheado. Ele já tem uma estrutura mais bem definida. Você consegue ver melhor o desenho do cacho. Indicações para esses tipos de cabelo: proteínas de leite, tutano e caviar, argan, Color Revive, Omega Complex, Coast Control, Luxury e Leban Nutrition. Eu trouxe um desses aí, é um dos meus preferidos para trabalhar dentro desses cabelos, que é o Coast Control.
ele deixa aquela textura de cabelo definida, porém com o ar mais solto possível, aquele cabelo natural, sem aspecto de creme. Então, para esses tipos de cabelo, funcionam super bem. Ah, só ele que vai funcionar? Não. Você vai fazer a indicação de acordo com, com o grau, como eu havia falado, com as especificações que a sua cliente vai te passar. Proteínas do leite, ele sempre vai dar super bem com esses tipos de cabelo do 2 até o 3, porque ela vai ajudar na reposição de proteínas. Por mais que o cabelo seja cacheado, livre de química e tudo mais, o cabelo ele tende a perder proteínas ao longo do tempo. Então, uma cliente às vezes precisa de uma reconstrução, mas a reconstrução ela não é baseada só em depositar queratina. Você pode fazer uma reconstrução à base de proteínas. Funciona super bem também. A Leban Nutrition, ela vai agir muito bem na questão do controle de volume e deixar o cabelo sem redução de frizz, controle de volume mesmo, que geralmente os clientes do 2C reclamam, que às vezes o cacho fica bem frisadão, principalmente quem lava no cabelo na água quente. Então, o Leban Nutrition funciona super bem. E os outros vocês já conhecem, Tutânica Caviar. Sobre o que o Gil falou do shampoo translúcido, do shampoo leitoso, o Tutânica Caviar, ele não se enquadra nessa especificação, porque o shampoo do Tutânica Caviar, ele é super nutritivo, porém, ele é transparente. Então, ele vai ser um dos únicos que vai fugir essa regrinha aí na hora de você fazer essa indicação, tá bom? Gente, lá no começo, na hora que a gente começou a aula, eu falei sobre como o conhecimento liberta. Liberta no sentido da indicação, mas principalmente ele liberta no sentido de abrir a mente das clientes e do mercado. Eu quero fazer um paralelo aqui com vocês rapidinho para vocês entenderem como a gente lida, às vezes, com o preconceito da própria cliente. Quando a gente está falando de uma linha, gente, profissional, e quando uma cliente faz uma abordagem, por exemplo, eu não gosto de uma linha brasileira, eu não gosto de uma linha X, usei uma linha tal e ela não deu boa para o meu cabelo. Se vocês levarem em consideração essas questões e levar em consideração o conhecimento, vocês têm respostas para todas essas questões. Primeiro, que se você entrar num salão, você tem ali argumento para todos os tipos de danos, tanto os danos químicos quanto danos naturais. Então, é impossível a pessoa criar uma margem de conhecimento ou de preconceito ali com o seu produto se ela não conhece, se ela não tem acesso às linhas. E outra coisa que é muito complicada, por exemplo, aqui no nosso salão é um salão 100% mirra. Então, a gente tem todas as linhas à nossa disposição. Então, a gente consegue trabalhar esse eflúvio de indicação. Quando você trabalha ali, que você for fazer uma venda, vocês têm que levar, gente, os técnicos, os vendedores, distribuidores, todo mundo, tá? Vocês têm que levar a ideia de que são linhas específicas e que não tem como você trabalhar no lavatório, às vezes, com 2 linhas que vai resolver todas as questões ali do salão. Então, você tem que abranger o seu leque de tratamento, você tem que abranger o seu leque de informação, porque se você acerta no tratamento, se você acerta na indicação, você tem muito resultado. O que a gente tem feito aqui no salão? Eu tenho no lavatório toda a linha de tratamento Elements Bio Restore. No começo, parecia um investimento alto para o salão, bancar um lavatório com as linhas de tratamento. Mas depois que a gente experimentou usar nas clientes os produtos e elas sentem as vantagens, elas sentem a textura do cabelo, o que acontece? A indicação do home care fica muito fácil, porque elas identificam ou com a textura, ou com o cheiro, ou com o peso do cabelo que às vezes não tinha, com a sensação que aquela linha causou no cabelo dela. Então, tipo assim, é importante fazer troca de produtos, fazer experimentações. Por isso que quando fala de uma lista de cabelo 1A, 1B, 2A e 2B, vocês têm vários produtos ali. Porque você não vai indicar uma linha específica, mas você vai conhecer aqueles produtos que estão naquela dimensão que vai pertencer àquela questão, ou tipo de cabelo ou dano. Eu fui claro? Vocês estão acompanhando minha linha de raciocínio? Pode continuar, Patrick. Tipos de cacho 3 são os cabelos mais cacheados, correspondente à curvatura 3. E também é o tipo de fio mais predominante no Brasil.
ele é marcado pelo ressecamento excessivo, portanto, pode ser considerado um cabelo mais frágil do que os lisos e ondulados. Olha que interessante, às vezes a gente põe na cabeça de que um cabelo cacheado ele tende a ser mais resistente, às vezes, do que um cabelo liso. Isso pode ser muito o contrário. O Quase cabelo, sempre. na Quase sempre maioria é. das vezes, A sim, maioria das vezes, quanto mais crespo, quanto mais crespo, mais mais fino e cacheado. mais delicado. Exatamente. Então tem que prestar muita atenção nisso também. O cabelo 3A são cabelos cacheados mais soltos, marcados com curvas largas, com mais dificuldade de manter a definição. Podem possuir raiz lisa ou ondulada, com cachos no comprimento. O cabelo 3B possui cachos mais fechados, definidos e volumosos do que o cabelo 3A. Sua principal característica são as pontas ressecadas e os fios grossos, por isso podem apresentar mais volume e frizz. Gente, eu trouxe muito bem exemplificado e ilustrado justamente para vocês, na hora que pegarem esse material, linkar o tipo de cabelo com a foto e você vai conseguir identificar ali no seu cliente com mais facilidade. Já o 3C, olha como é que ele é um cacho bem mais definidinho, mais fininho. Essa curvatura de cachos, ela é estruturada da raiz às pontas, com mais curvas, mais acentuadas e fechadas. Apresenta bastante volume, frizz e tem o comprimento e pontas ressecadas. O fator encolhimento é marcante nesse cabelo e pode apresentar e pode aparentar ser menor do que realmente é. É aquele famoso cacho molinha, que você puxa e ele volta ali, que isso é o fator de encolhimento. Linhas que a gente indica para esses tipos de cabelo. Aí a gente já vai entrar com a Miss Curls, Botânica VA, Cacau Açaí Mel, Argan, Jojoba Andiroba, Protein Fusion, Luxury, Omega Complex e Liban Nutrition. A Miss Curls, ela começa a entrar nos cabelos a partir do 3A, 3B e 3C, porque é uma linha um pouco mais pesada, com uma carga de silicone maior. Automaticamente, ela vai suprir essas necessidades que esses cabelos tendem a partir do 3, que é o ressecamento, meio pontas, um pouco de dificuldade de manter aquela estrutura bonita e estável. Então, ela vai criar todo esse envelopamento da fibra, deixando ele com um aspecto mais gostoso, mais sedoso, e livrando mais esse ressecamento. E a partir daí, a gente também já começa a inserir a Protein Fusion, porque da agora para frente, os cabelos eles tendem a ser um pouquinho mais finos, é o que a gente falou. O cabelo ele vai afinando conforme a estrutura dele vai mudando. E a Protein Fusion é uma linha de reconstrução que trabalha não queratina, ela trabalha uma reconstrução à base de proteína, que no caso vai estar os 19 aminoácidos. Esse tratamento ele vai dar peso no cabelo. O cliente entrou no salão, tem um cabelo com a curvatura, ou então tem algum tipo de dano ali extra, e você quer dar peso, mas peso no sentido de densidade, não de ficar um cabelo oleoso, um cabelo encebado. Não, gente, é peso de textura, de sentir o cabelo, ele tá com balanço, com Densidade. volume, com isso, de densidade. Então aí a gente já começa a trabalhar. E a Lebano Triste também volta nesse caso, porque principalmente o leave-in. Eu sempre, quando eu faço cortes em cabelos cacheados, eu indico o leave-in da Lebano Triste, porque a cliente pode carregar na bolsa. Ela tá no meio do dia dela lá, o cabelo dela deu uma balançada, deu um frizz, borrifa no cabelo, como é um leave-in leve, ele pode ser reaplicado ao longo do dia, você vai ter um controle sensacional desse frizz, desse volume excessivo que o cabelo pode dar ao longo do dia. A vantagem do Protein Fusion é que ele tem a liberação prolongada. A tricosiderina ela faz o envelopamento dos 19 aminoácidos e ela deposita esses aminoácidos dentro da fibra e vai liberando devagar, lentamente esses aminoácidos. Então, a liberação é mais prolongada, não é feita de uma vez. Por isso, o cabelo não fica pesado no enrijecido. Ele dá peso molecular, porém, ele não deixa o cabelo enrijecido. O cabelo cacheado vai ter muito mais, ele vai ter muito mais peso, muito mais definição também. É sobre tecnologia, né? A gente está trazendo uma alta tecnologia para realmente facilitar o dia a dia de vocês. Posso fazer a consideração? Pode, fica à vontade. Eu preciso fazer uma consideração muito importante. Eu quero que vocês prestem muita atenção no que eu vou falar. Tá travando aqui meu áudio? Travou a fibra, travou o áudio.
Deixa eu ver se eu estou ok. Posso continuar? Vocês estão me ouvindo aí do outro lado? Vou continuar. Gente, quando a gente está falando dos cabelos 3A, 3B e 3C, a gente está falando do patrimônio cultural do Brasil. A gente está falando dos cabelos naturalmente abrasileirados, né? Que são cabelos mistos, são cabelos étnicos misturados, e são cabelos que estão em alta midiática. O que que é isso? São cabelos, gente, que dependendo da postura de vocês, profissionais, estragam toda a estrutura de tratamento que a marca traz. Sem querer fazer acusações, mas eu vou explicar o que eu estou tentando dizer. Se você não tem um material separado para você lidar com esse cabelo, você pode estragar ele. Se você não separar uma escova, se você não separar a ferramentas de calor, chapinhas nem pensar. Se você não usar um protetor térmico, se você não usar os finalizadores certos, tem uma série de questões que envolvem esses cabelos naturais que precisam ser protegidos para que os produtos com tanta destreza, com tanta tecnologia, com tanta vantagem, realmente proceda funcionando nesses cabelos. Então, os atos mecânicos causados dentro do salão, vocês precisam, como profissionais, se aprimorar, estudar mais sobre o cabelo cacheado, entender um pouco mais sobre textura, só para vocês entenderem o que pode e o que não pode. A gente sempre traz dicas, a gente sempre está falando, mas é mais importante do que saber, num cabelo cacheado, qual o produto que você vai indicar ali para a pessoa estar fazendo a manutenção dele, você saber lidar com esse tipo de cabelo. Tá? O cabelo cacheado é um cabelo que vocês têm que pôr na cabeça de vocês que ele é sensível. Se você optou ali por escovar, tem que ter um material próprio, tem que ter protetor térmico, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Se você optou ali por fazer uma produção... Gente, quem trabalha com produção tem que ter muito... não é medo a palavra, mas muito cuidado na hora de fazer qualquer tipo de procedimento nessa familiaridade de cabelo. Porque o que que acontece? O que que é muito comum? Ah, usei ali o spray no cabelo da cliente, usei um laca no cabelo da cliente, usei um produto, e aí a cliente aparece uma semana depois e fala assim, ah, eu usei os produtos de finalização da Mirra e meu cabelo acabou. Ele alisou. Aí o que que aconteceu? O profissional usou uma ferramenta quente demais, ele usou uma ferramenta suja de progressiva, que acontece muito, vocês sabem bem, tanto um babyliss quanto... Gente, uma escova suja de progressiva vai detonar esse cabelo. Então, o que que acontece? Tenham cuidado quando se tratam de cabelos abrasileirados, que são os nossos cabelos, né? Então, são cabelos que a gente tem que defender. Usem os produtos corretos e, principalmente, cuide do tato de vocês profissionais e das ferramentas que vocês usam, tá bom? Podemos continuar? Tá entendido aí do outro lado? Cabelo tipo 4, aí a gente já começa a entrar nos cabelos crespos. Cabelo tipo 4, ele é o último da tabela da curvatura e é comumente chamado de cabelo crespo. Ao contrário dos outros, o espiral do cabelo crespo é bem mais fechado, o que faz com que a oleosidade natural do couro cabeludo tenha dificuldade para percorrer o comprimento do fio. Por causa dessa característica, os fios crespos são mais ressecados e possuem mais frizz. Também são os fios que mais sofrem com o fator encolhimento, já que aparentam ser bem menores do que realmente são. Vocês podem ver aí que o 4C, na hora que vocês verem lá na frente, ele já passa a não ser mais uma espiral e já vira um zigue-zague. Vamos lá, o 4A. No cabelo do tipo 4A, os cachos são fechados e bem definidos, ou seja, é possível enxergá-los com facilidade. São cabelos que sofrem com a fragilidade e o ressecamento, apesar de cachear com facilidade. O cabelo 4B, ele é um cabelo mais volumoso, os cachos bem unidos, deixando os fios com aspecto mais fino e fragilizado. Esse tipo de curvatura é extremamente carente de hidratação e nutrição, já que a oleosidade natural não percorre pela maior parte da sua extensão. Tá vendo que já é um cacho extremamente mais fechadinho? E quando a gente chega lá no 4C, ainda mais volumoso que os outros, mas sem definição em espiral, alguns fios dessa curvatura podem até apresentar um formato em zigue-zague, com fator encolhimento forte, e é um cabelo mais frágil e mais ressecado de todos da tabela. Apresenta a necessidade de uma série de cuidados intensos. Esse é o cabelo mais sensível e com mais facilidade de acontecer
dano dentro do salão. Porque a pessoa acha que vai ter que trabalhar com altas temperaturas, com ferramentas muito quentes e tudo mais, e é o contrário. Você tem que saber trabalhar, igual a gente falou, ter ferramentas específicas e usar bom senso também para trabalhar com esse tipo de cabelo. É um cabelo que fragiliza com muita facilidade. Produtos que a gente indica para esses tipos de cabelo: a linha da Miss Curse, Tutano Caviar, Cacau Açaí Mel, Argan, Protein Fusion, Luxury e Omega Complex. A gente não trouxe os produtos que fazem parte do nosso cronograma capilar, porque são tratamentos específicos, tanto a plástica, quanto a Fusion, quanto o Detox, quanto a linha da N-Force. Todos são tratamentos específicos. Não quer dizer que você não possa trabalhar esses tratamentos dentro desses cabelos, mas eles só vão entrar quando houver necessidade deles entrarem. Até porque esses produtos que a gente indicou, vai ficar mais fácil de você fazer a indicação de venda de home care. É muito mais fácil você vender, por exemplo, uma linha de tutano e caviar para uma cliente que tem um cabelo 4C, 4B, por exemplo, do que você fazer uma indicação da N-Force. Ela vai se adaptar melhor com esse produto, você vai conseguir um tato ali de imediato, ela vai conhecer o produto e mais para frente você vai tentar inserir esse outro finalizador, essa outra máscara. E aí são meios de abrir portas para os clientes realmente conhecerem os produtos e você conseguindo chegar cada vez mais dentro até ela realmente abraçar a marca com todas essas funcionalidades que a gente tem. O objetivo de hoje é vocês serem muito mais assertivos no lavatório e principalmente assertivos no home care. Um home care indicado errado, você perdeu a cliente e desmereceu a marca. Um cabelo aplicado errado no lavatório, você perde a textura desse cabelo e você desconstrói uma imagem sobre a qualidade do produto. Então, gente, ter conhecimento é o que a gente chama de conhecimento técnico, saber para que serve cada coisa, independente do seu nível profissional, independente se você é um super profissional ou não, você saber indicar de forma categórica cada produto, a cada tipo de serviço, vai facilitar a vida do seu salão, vai facilitar o processo comercial do seu salão, vai fazer uma porta de entrada para quem é vendedor e, principalmente, vai fazer com que o produto certo chegue na mão da cliente lá no final. Qual que é o objetivo da gente de ensinar? Fazer com que a cliente final Mirra seja e esteja satisfeita usando os nossos produtos. Então, para essa informação chegar correta, a gente não pode ter telefone sem fio. Tem que ser uma informação rápida, prática e objetiva. Só para fazer um último detalhamento sobre o último tipo de cabelo que o Patrick colocou, o cabelo, gente, da família do 4, é um cabelo muito, muito, muito delicado. Ele é um cabelo que ele quase não tem absorção hídrica. O que é absorção hídrica? Sabe aquele cabelo crespo que ele entra na água e ele volta, ele não molha? Então, o que ele precisa? Ele precisa de um peso molecular maior. Por isso que a gente trabalha com densidades mais voltadas ali para o silicone. Ele precisa de uma linha mais siliconada, ele precisa como é que chama nosso silicone? Desculpa, fugi o nome. O silicone karité, você pode adicionar ali, por exemplo, quando você acha uma cliente daquele nível 4 ali, que é, por exemplo, aqui na minha cidade não tem muito, mas tem. Quando aparece, eu já indico silicone para ela, às vezes, adicionar naquele produto, para ela deixar aquele peso molecular maior, para ela ter mais resultado. Então, é muito importante a gente saber que na família dos 3, aprendi até com o Caleb, a gente usa ali as famílias das manteigas, as linhas mais nutritivas, as linhas que trazem uma nutrição maior. Quando a gente está falando dos 4, a gente vai trabalhar ali, não que não precise de nutrição, precisa, mas você vai ter resultado na textura, resultado visual, trabalhando peso molecular, que no caso é silicone. Tá entendido? Estão acompanhando o raciocínio da gente? O silicone ajuda a reter água dentro do fio, tá? Isso, perfeito. Próximo, ou tá acabando? Lá no finalzinho. Aqui a gente trouxe os tratamentos complementares para vocês utilizarem dentro desses produtos todos que a gente já fez a indicação. A gente já passou o protocolo de todos esses produtos, mas é sempre bom relembrar.
O SOS, ele auxilia a estruturar os cabelos fragilizados, religando as pontes de enxofre. Vou Por que fazer que uma o observação. SOS Vai entrou fazer. aqui? Hum. Porque a maioria de algumas clientes que têm um cabelo, principalmente da família do 4, elas tendem a trabalhar alguma forma de alisamento para fazer o controle de volume. Então, o SOS ele é o que vai segurar mesmo a textura desse cabelo por mais tempo, sem sofrer com determinados danos. É muito importante frisar sobre SOS, gente, que SOS ele é sempre uma indicação, sempre vista, né, como uma indicação de um cabelo já fragilizado. Gente, SOS é um produto de anti-trauma. Então, o que que acontece? Eu não preciso fragilizar um cabelo para usar SOS. Se você vai fazer ali uma reconstrução, se aquele cabelo já veio elástico, se aquele cabelo ali está como é que fala? Com danos específicos que você vai ou você vai fazer ali uma descoloração, ou você vai, por exemplo, pegou um cabelo para você colorir, ele está fragilizado, você já pode ali usar o SOS antes, dar um tempo de pausa, deixar esse cabelo se realinhar, ligar suas pontes e depois você segue o seu tratamento. Tá fazendo ali a descoloração, não precisa o cabelo fragilizar para você ali paralisar a química com o SOS. Pode já ir fazendo, pode já ir usando. Você vai garantir que a sua cliente não tenha um problema. A gente tem que trabalhar na vida e nos cabelos com medicina preventiva. Se a gente tem uma receita que impede que eu fique doente, para que eu vou ficar doente para depois eu me tratar? Fiquem muito atentas aos protocolos preventivos. São protocolos ali que vai separar o joio do trigo. O que separa o joio do trigo? O profissional que não deixa a cliente se acometer ao problema é diferente do profissional que causa o problema e tenta tratar. Então, sejam profissionais, sejam vendedores, sejam distribuidores que criem um prospecto de atendimento que não danifiquem o cabelo das pessoas, mas que protejam, que cuidem, que regeneram. Exatamente. Voltando, como a gente já tinha falado, o silicone Crité potencializa a aumentação dos fios. O silicone, ele, para os cabelos cacheados, ele vai fazer essa função, igual a Zé havia falado, de retenção na umidade do fio. Então, vai fazer com que ele segure mais a umidade, se mantenha mais tempo hidratado. As ampolas potencializadoras, que é justamente para a gente criar um tratamento personalizado. Ali está no lavatório com a cliente, quer fazer um serviço diferenciado, mas é uma coisa mais rápida, pega uma ampola potencializadora, por exemplo, vitamina B5, para fazer uma nutrição no cabelo ali. É maravilhoso. O fluido desembaraçante, por que eu trouxe ele como um tratamento complementar? Como a gente já havia falado lá no início, os cabelos do tipo 1A, 1B, eles podem e tendem, às vezes, a embolar, embaraçar com muita facilidade. Os cabelos da família do 3A, do 2C também tendem a embaraçar com muita facilidade. Então, o fluido desembaraçante ele entra aí. Às vezes aquela cliente, eu tenho uma dificuldade de desembaraçar meu cabelo em casa, eu quero algo para facilitar meu dia a dia. O fluido desembaraçante ele pode ser indicado com esse intuito também. Ele não precisa ser só para fazer um desembaraço de pós-mecha. Isso, exatamente. Ele pode ser usado como um tratamento desembaraçante no seu dia a dia. Pode, então, deve e é feito para isso, tá, gente? O que acontece? Nós, como parte da empresa, vocês têm que começar a mudar a mente de vocês e trazer mais prospectos, trazer mais dúvidas para a gente correlacionar e ajudar vocês. Porque o que acontece? Deixa eu falar uma coisa muito importante. Quando lança-se um produto e direciona-se o uso desse produto, às vezes na mente da gente a gente acha que é só aquilo ali. Quando você pensa em fluido desembaraçante, às vezes você está pensando ali só em desembaraçar uma mecha, só em soltar um bolo de mecha. Gente, o fluido desembaraçante é um produto feito e pensado para cabelos que embaraçam. Então, se você tem ali os cabelos muito finos, seja de 1, seja de 2, seja de 3, é aquele cabelo que dá muito nó, é um produto que você está indicando para sua cliente, é um produto que você está facilitando a vida dela. Às vezes eu escuto muito aqui no salão, e eu vou contar isso para vocês ajudarem vocês aí nas vendas de vocês, criança que chega com cabelo muito embolado e as mães ficam desesperadas com as crianças. O cabelo da minha filha lavei, secou, bateu um vento, embolou.
Fluido desembaraçante, gente. Vai ajudar. Vai ajudar ali não só a desembaraçar aquele cabelo naquele ato, mas que esse cabelo se torne menos embaraçado, né? Para que ele tenha mais deslize, para que ele tenha menos atrito e você tenha um cabelo com menos problema e com menos trabalho para essas mães aí, tá bom? Só uma observação com relação ao fluido desembaraçante, que ele deve ser usado após o uso do shampoo. Não misture o fluido desembaraçante com o condicionador e nem com máscara. Lavou o cabelo com shampoo, é um cabelo que tem dificuldade de desembaraçar, aplica ele puro para começar o desembaraço, porque ele tem uma carga de óleo um pouco elevada, que se ela for misturada com algum outro produtinho que você usa, um condicionador ou uma máscara, pode embolar um pouco mais o cabelo, no sentido de que ficar com um excesso de produtos ficar pesado, né? Então, textura oleosa. Exatamente. Então, a indicação correta é após o uso do shampoo. O shampoo de preferência da cliente é o seu e logo em seguida o fluido desembaraçante. Ele funciona 100%. E é muito legal também você, sem cortar o Patrick, é muito legal também você usar ele, gente, com o cabelo bem molhado. Sim. Porque em contato com a Exato. água, ele vai expandir, ele vai gerar um creme e vai dar ali uma textura mais gostosa de trabalhar. E vai render Gil, muito mais. Sabe, uma coisa que eu ouvi também é sobre o não rendimento do produto. Gente, não é para usar um monte. Fluido desembaraçante você vai usar em pequena quantidade, você vai usar ali com o cabelo bem molhado, ele vai se expandir, vocês vão ter o resultado que vocês precisam. Ô, Gil, A gente já está acabando já, tá, gente? Porque a aula gera até uma hoje, problemática. Né? Se você Trouxe aqui agora. Acho que o Charles está falando alguma coisa, só um minuto. Falando. Gera até uma problemática se vocês. Primeiro, o cabelo, para usar o fluido desembaraçante, o cabelo tem que estar realmente bem molhado, tá? Porque o produto vai ser ativado com a água. Se usar produto em excesso, vai virar um creme muito mais pesado e, em vez de facilitar, ele vai piorar. Então, o primordial do uso desse produto é muito importante vocês não borrifarem muitas vezes. Borrifar espaçadamente em lugares que esteja bem molhado e começando o trabalho de desembaraço. Tá? Muito importante isso, que já tivemos essa reclamação, fizemos treinamento para isso, mas a hora que a pessoa vende, às vezes, o produto não explica bem para o profissional. Tem que ter essa que informação. não pode colocar muito. Às vezes, máximo entre 3 a 5 borrifadas ali bem espalhada, aquele produto já vai virar um creme suficiente para desembaraçar um cabelo médio a longo. Gente, o nosso tempo ele já está terminando, mas a gente ainda trouxe os finalizadores recomendados para cada tipo de fio. E como a informação vai ser curta, a gente vai continuar. Tudo bem continuar aí para vocês? Vamos, Patrick, vamos continuar. Vamos lá, então. Separamos os principais finalizadores para indicação rápida e fácil ali para aquelas clientes. Cabelo da família 1, Veganoi, de argan e avocado, Livin da Leban Vitaminas, Livin Ginkgo e Livin Proteínas do Leite. Todos esses finalizadores são extremamente leves e de fácil aplicação. Por que eu escolhi o Veganoi de argan e avocado? Porque ele é o óleo mais fino que a gente tem dentro da família. Então, ele pode ser usado em um cabelo extremamente fino, que tende a ficar mais oleoso, que você não vai ter esse problema. O cabelo vai ter uma super absorção e você vai conseguir tratar, talvez, ali o excesso de oleosidade da cliente por falta de um óleo de nutrição meio pontas, que isso pode acontecer também. Cabelos da família 2. Patrick, só fazer uma observação muito rápida, que eu sei que a gente está atrasado. Gente, quando a gente fala dos óleos finos para esses cabelos de classe 1A, B e C, os óleos que mais se equiparam, guarda essa informação, tá? São os óleos que mais se equiparam aos óleos internacionais. Não vou frisar a marca, obviamente, mas quando você tem aquela cliente ali que é acostumada com um óleo internacional, você pode ser assertivo nesses óleos para ela, que são óleos mais finos, óleos mais delicados, com sensorial mais delicado, altíssima absorção. Então, vai dar esse sensorial com essas clientes que estão mais acostumadas com óleos importados. Próximo, Patrick, pode falar. Cabelos da família 2. Temos Livin Proteínas, Livin de argan, Livin da Course Control, Livin Omega Complex, da Leban Nutrition, o Veganoi de argan e avocado. Aí a gente já começa a entrar com alguns outros óleos. O óleo de cranberry e o Elixir Gold. Porque a família 2 já são cabelos que têm uma curvatura, que já aceitam
óleos que vão nutrir com a superficialidade que esses cabelos precisam, principalmente para controle de frizz e volume. Aquele óleo que vai deslizar sobre o cabelo. Exatamente, Gente, quando a gente isso. pensa, por exemplo, na construção de um óleo, a gente pensa exatamente isso. Não tem como vocês profissionais trabalharem com indicação de finalizador se vocês não entenderem sobre peso molecular, se você não entender a diferença de um óleo do outro, se você não entender que um óleo mais fininho tem uma altíssima absorção e aquele cabelo vai precisar disso, se você não entender que aquele cabelo precisa de um óleo que deslize pelo fio, porque a oleosidade natural da pessoa não vai deslizar. Então, são correlações de informações que vão ajudar vocês 100% na hora de fazer indicação. E indicação certa, vendas coerente, cliente fixa. Próxima. É sobre. Cabelo da família 3. Aí a gente já começa a entrar o Murumuru, o leave-in de Tutânia Caviar, leave-in de Argan, a linha da Miss Control, o leave-in de queratina e manteiga de karité, leave-in da linha Luxury e o Elixir Gold. Olha que aí a gente entrou queratina e manteiga de karité. Por quê? Ele é um leave-in que vai trazer essa questão da manteiga da família 3 aí, que eu já havia falado, vai fazer essa nutrição no cabelo e a queratina que tem presente nesse leave-in, ela não vai deixar o cabelo enrijecido, ela vai fazer essa reposição da queratina que o cabelo perde naturalmente. Então é sensacional, pode usar e vai dar super certo. Cabelo 4. Aí a gente já vem Miss Curls, Murumuru, leave-in de cacau, açaí e mel, leave-in de argan, Luxury, Elixir Gold e o veganoide jojoba e argan. Por que o jojoba e argan, o veganoide, entrou nessa família 4? Porque é um óleo que tem uma densidade um pouco maior. Então, para esses cabelos que precisam, como eu já havia falado, de um óleo que deslize mais facilmente, principalmente o 4C, que são cabelos extremamente frisados mesmo, vai dar mais certo e vai ter um resultado mais eficaz. E faltou o silicone de karité aí. O silicone de A karité, gente coloca ele... depois. Tá na finalização? ele tá no tratamento complementar. Tá bom. Próximo. E por hoje é só. Arrasou. Por aí, não pelo chat. Vem aqui que a gente considera a pergunta, você levanta a pergunta, a gente responde. Quer vir também, Patrícia? Você quer ficar aí? Tá tranquilo. Vamos responder as perguntas mais clássicas rapidinho, porque nosso tempo já passou e a Jéssica ainda tem que fazer sorteio e o Charles está presente, às vezes ele quer fazer alguma consideração. Ô, Gil, vou passar uma pergunta para você. Foi feita. Um cabeleireiro usou uma ferramenta de calor, eliminou o cacho da cliente sem querer, e existe algum procedimento para devolver esse cacho mais rapidamente? Existe. Não é um milagre, tá, Charles? Mas existe. É um processo que é um processo lento de reposição. Tem a ver ali com a própria reestruturação do fio e com as nossas ferramentas tecnológicas ajudar. Por exemplo, um CMC, que vai ajudar ali na reestrutura do fio, um Teraplex, o próprio SOS para religar uma ponte. Então, é um processo vagaroso. Então, igual eu falei, é muito melhor a gente se aprender para não causar esse tipo de sensibilidade em cabelos abrasileirados do que ter que resolver esse problema. Porque dá para resolver, mas é um caminho longo. Essa pergunta, ela tem esse tipo de dano ele tem sido muito frequente nos salões. As pessoas vão para fazer um penteado, vão no salão para fazer uma escova e elas saem com o cabelo liso. E a pergunta é sempre o seguinte: a cabeleireira usou uma escova suja com progressivo no meu cabelo? Na verdade, às vezes é um secador que vem com maior calor e a pessoa aproxima muito desse calor, esse secador do cabelo, ele alisa o cabelo porque o próprio calor ele desliga as pontes de enxofre, ele queima essas pontes de enxofre e esse cabelo não consegue mais voltar à forma natural. E essa forma a gente pode conseguir em partes com o uso principalmente do Teraplex e o Fusion CMC, que eles estaria reestruturando e devolvendo uma parte da ligação das pontes de enxofre. Isso não é uma promessa, mas ele consegue restaurar uma parte desse cabelo. Alguns cabelos que foram muito desestruturados, infelizmente, têm que ser cortados e esse cabelo crescer de novo.
Eu até respondi para esse cliente aqui, mas a gente É vai passar. muito importante lembrar que nós temos ferramentas importantíssimas para que isso não aconteça. Além de saber e não usar o calor e não usar uma ferramenta suja, lembrar que nós temos uma gama gigante de protetor térmico. Sabe, a marca tem vários protetores térmicos. Os nossos óleos são muito poderosos, os nossos cremes são muito poderosos. Então, vai trabalhar ali uma produção, você já sabe que a preparação daquele cabelo, Charles, tem que ser feita de uma forma diferente. Tem que usar proteção térmica para você proteger esse cabelo do dano. Não vai acontecer com todo mundo, tá? Mas são precauções que a gente tem que ter para que um problema técnico, um problema mecânico que o cabeleireiro causou, não se assimile a um problema que às vezes as pessoas culpam o produto. Outra pergunta Ô, do Gil, isso seguinte. acontece muito com, primeiro, salões que focam muito em escova e iniciantes estão iniciando e realmente acontece mais e é uma das perguntas que a gente tem demais nas nossas redes sociais. Então, por isso foi até bacana quem colocou aqui, porque é uma pergunta muito constante, mas é ótimo. As orientações foram perfeitas aí, obrigado. Gente, queria só deixar uma coisa clara antes de continuar, se tiver alguma outra pergunta também, e a Jéssica vai fazer aqui um sorteio. É muito importante para vocês que querem participar, né, do programa, dos módulos desse semestre. Você só tem, o distribuidor só pode preencher esse cadastro até o ideal é que até amanhã, final da noite, nós já temos todo o cadastro, porque teremos uma reunião na quinta-feira, a partir das 16 horas, para realmente posicionar as pessoas até na sexta máximo, quem conseguiu a vaga, né, para estar presente conosco nos módulos. Então, é muito importante, se você realmente está pensando em participar, que o seu cadastro seja preenchido máximo até amanhã à noite, tá? Jéssica, agora é contigo, ou se tiver alguma outra pergunta, vocês observaram alguma pergunta a mais ou acabou? É isso A gente mesmo? pode, como o tempo já passou, a gente vai guardar Vamos, as perguntas e a gente traz depois para o pessoal nas perfeito. próximas aulas. Jéssica, Jéssica, agora é está com contigo, você. então.